A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estou aqui, meus irmãos, para mais um vídeo. Meus irmãos estavam assim falando de um jovem aí. O nome dele é Isaac, né? O nome dele é Isaac Souza. Esse jovem ele profetiza o tempo todo, né? Na plataforma do YouTube. E eu tava falando ontem que esse jovem precisa ser chamado, né? Para ter uma conversa assim, um pastor chamar, conversar com ele. E eu não tinha assim observado o que é que ele era, né? Que eu vi que ele é muito novo, né? Aí tava estudando um pouquinho aí do perfil dele, meus irmãos. Ele já é pastor, né? Será que tá dentro da palavra, meus irmãos? Será que tá dentro da palavra? Porque hoje em dia todo mundo quer abrir ministério, todo mundo se consagra pastor, todo mundo se consagra aquilo, se consagra, não é? Aquele e aquilo outro. Hoje tá assim. Tá um evangelho hoje, todo o pessoal tá escandalizando mesmo o evangelho, né? E aí eu gravei um vídeo sobre ele ontem, mas eu não tinha assim estudado um pouco sobre ele, né? Eu tava vendo aí o perfil dele. E ele é pastor. Agora não sei se é pastor presidente, porque aí seria o escândalo maior ainda, né? Eu não sei se consagraram ele a pastor. Que é que eu já falei, hoje todo mundo que se consagra aí, só basta expulsar um demônio ali, outro acolá, já acha que tem que ser pastor, tem que alcançar grandes cargos, né? E não é assim que a Bíblia Sagrada ensina, né? Não é bem assim que a Bíblia Sagrada ensina. É. E ele tá com 28 anos, esse jovem. 28 anos. Aí eu pergunto, com quantos anos ele foi diácono? Com quantos anos ele foi presbítero? Porque para chegar ao cargo de pastor tem que passar por tudo isso, né? Em quantos anos ele passou pelo diácono, né? Diaconismo ou pelo presbítero? Em quantos anos para chegar ao cargo de pastor? Veja, meus irmãos, como que está escandalizado o evangelho nos nossos dias. Veja como que está escandalizado, né? Eu lembro, meus irmãos, quando quiseram me levantar a obreiro, e eu rejeitei. Por quê? Porque eu era novo convertido, mas muito usado na mão de Deus, ia ser um obreiro aprovado. Eu já gravei vídeo nessa plataforma do YouTube, dizendo que um dia eu entrei dentro do ônibus, uma jovem se manifestou. Os demônios se manifestavam só em me ver. Manifestou-se, foi aquele reboliço todo. Eu era um obreiro aprovado, e mesmo assim eu não quis. Por quê? Porque eu vi que eu estava passando ali por luta e era novo convertido. E eu sabia que as lutas vinham ainda ia passar por muita luta. E era novo convertido, eu não quis naquele momento. Por quê? Porque eu acho que as coisas de Deus não é assim. Eu acho que as coisas de Deus tem que ter, meus irmãos, responsabilidade. Não é de qualquer jeito. E aí eu rejeitei, não quis. Ia ser um obreiro aprovado. Muito aprovado, porque Deus estava me usando muito. Mas por outro lado eu sabia que eu era novo convertido e que as lutas ainda estavam para vir, né? Veja só como que eu tinha responsabilidade. Já era novo, mas já tinha cabeça para pensar da casa de Deus, na obra de Deus. Não fazia as coisas assim de qualquer maneira, né? E aí, meus irmãos, a pergunta fica aqui, a pergunta que não quer calar. Com quantos anos esse jovem foi diácono? Com quantos anos ele foi presbítero? Para poder chegar ao cargo de pastor. Ele tá com 28 anos, é pastor. Agora que eu acho engraçado, meus irmãos, que ninguém comenta nada aqui, né?
Ninguém faz nenhum comentário, né? Ninguém fala nada, né? Então, meus irmãos, estou com a Bíblia aberta aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 6, que diz assim: não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Olha só o que esse versículo diz, né? Você entendeu o que esse versículo está falando? Aqui o apóstolo Paulo ele escreve para Timóteo, seu companheiro de trabalho, né? E ele diz aqui que os bispos não podem ser neófito. O que quer dizer neófito? Novo convertido, né? Novo na fé, não pode ser. Para chegar a esse cargo não pode ser novo na fé. Você não pode estar sendo um novo convertido. E aí, dependendo do tempo em que você aceitou a Cristo, você pode ser muito novo. Esse rapaz, ele tem 28 anos. Com quantos anos ele aceitou a Cristo, né? Tem tudo isso para a pessoa analisar, né? E saber como é que esse rapaz já é um pastor, né? Tem todas essas coisas para a pessoa analisar dentro desse capítulo. Mas hoje em dia as pessoas só basta expulsar um demônio ali, outro acolá, já se consagra sozinho a pastor, já abre ministério, tá assim agora, né? Sem ter nenhuma aprovação de Deus. E aí aqui a Bíblia diz que não pode ser neófito, não pode ser novo na fé. Para quê? Para que não caia nas garras de Satanás. É isso que o versículo está falando. Não pode ser um novo convertido. E esse rapaz com 28 anos de idade já é um pastor. E em quantos anos ele foi diácono? Em quantos anos ele foi presbítero, né? Em quantos anos? Em quantos anos, né? O bispo é mais do que um diácono, é isso? E ele não pode ser novo. Não pode ser um novo convertido. Então, meus irmãos, tem essa passagem aqui na Bíblia para a nossa meditação. Hoje as pessoas não estão mais respeitando as escrituras, né? Querem fazer as coisas do seu próprio jeito. E aí o versículo está dizendo, não pode ser um neófito, uma pessoa nova na fé. Para quê? Para que não venha cair na tentação de Satanás. Satanás, meus irmãos, ele não é brincadeira. Satanás, ele não tá brincadeira, ele não é brincadeira. O Satanás, o que ele quer é que as pessoas cometam somente um vacilo, para ele passar o rodo, derrubar, né? Então eu vejo já esse jovem aí, já é um pastor com 28 anos de idade, profetiza o tempo todo na plataforma do YouTube e engraçado as profecias dele somente para as mulheres. É muito estranho isso, que Deus esteja usando esse jovem somente para passar recado para as irmãs, para as irmãs, para as irmãs. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Aí não, eu não sei, né? Não sei se ele é um pastor aí que alguém consagrou, ou se ele abriu um ministério, né? Porque se ele abriu um ministério, ele já é o quê? Um pastor presidente. Não tem nem ninguém para aconselhar ele, né? Mas se ele é um pastor que alguém consagrou, então o pastor presidente pode chegar nele e conversar com ele, né? Conversar com ele, saber por que Deus só usa ele para passar profecia para as mulheres, né? Então, meus irmãos, o que eu vejo muito na plataforma do YouTube são muita meninice, né? O que está acontecendo muita meninice, e isso é escândalo diante de Deus. São meninice, porque como que um pastor com 28 anos, como que a pessoa com 28 anos já é um pastor, não é?
quantos anos ele foi consagrado a diácono? Isso que eu quero saber. Com quantos anos ele foi consagrado a presbítero? Para depois chegar ao cargo de pastor, né? Tem que passar por tudo isso. É o que o capítulo 3 de 1 Timóteo está recomendando, né? Está recomendando. Preciso passar por tudo isso para depois chegar ao cargo de pastor. Não é? O versículo 6 diz, vou repetir aqui, ó. Versículo 6, foi isso que eu li? Foi. Ó. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Tá vendo, meus irmãos? Quantos não têm caído, né? Quantos não têm caído porque quis ali um cargo muito novo, sem ter nenhuma experiência na vida espiritual, e aí caíram, né? Caíram na tentação do diabo. Por quê? Porque não obedece, não observa a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está ensinando. A palavra de Deus nos ensina que a gente deve andar em vigilância, né? Deve andar em vigilância. Mas hoje em dia são poucos os que estão vigiando. Então, meus irmãos, fica aí para sua meditação este pequeno vídeo. Que Deus assim vos abençoe.